Hoje o Senhor falou desde o início, né? Através da vida do Gustavo. E agora com esse louvor, que nós não somos mais escravos do medo. E nós declaramos hoje que somos o quê? Filho de Deus. E nós somos filhos de Deus. Amém? Não tem alegria maior do que ser filho de Deus, né? Deus, Ele é maravilhoso. E hoje Ele trouxe algo que, quando eu estava estudando, já estava me confrontando. E eu falei, Senhor, que o Senhor faça conforme a sua vontade. Eu escrevi aqui um monte de coisa, mas não é tudo não, tá, gente? Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a parábola dos talentos. E a gente sabe que nessa parábola existia um servo que tinha medo. E a gente também sabe nessa parábola que a ótica em que esse servo via o seu Senhor, né? Então a gente quer falar um pouquinho sobre isso, sobre como é que a gente vê o nosso Senhor. O que nós temos feito com tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E para entrar, antes de nós irmos para a leitura da Bíblia, eu queria falar para vocês que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, tadinho, né? Um recebeu mais, outro menos e tudo, mas eu queria dizer para vocês que talento é algo muito precioso, é algo muito caro. Talento, ele tem mais ou menos 30 a 36 quilos de ouro ou prata, que era a moeda da época. Então, um talento, ele era 6.000 denários. 6.000 denários, né, era equivalente, um denário era equivalente a um dia de um trabalhador comum, ganhava um denário. 6.000 denários é equivalente a 20 anos de trabalho. Então, depois a gente vai entrar aqui na parábola e vocês vão entender, vocês já conhecem essa parábola, lógico, e vocês vão entender porque Cristo falou através dessa parábola para os discípulos ali no Monte das Oliveiras. Porque Ele estava falando para os discípulos uma linguagem que eles sabiam, porque fazia parte ali da vida deles, eles conheciam aquela linguagem. Então o Senhor usou aquela parábola para eles entenderem e para ensinar eles exatamente aquilo que o Senhor queria. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 25. E nós vamos ler do 14 até o 30. E aí a gente pode fazer igual eu sempre faço. Se eu me atrapalhar, vocês já sabem, né? Então, eu vou ler o ímpar e vocês leem os pares. Vamos ler? Até que eu tenho que arrumar o óculos. Porque assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou o seu servo e lhes entregou os seus bens. Aí eu vou ler aqui, né? Vou ler daqui, né, que é a versão Mateus 25, 14. O reino dos céus também pode ser ilustrado como a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Dividindo-o de forma proporcional à capacidade. Eu quero que vocês marquem proporcional à capacidade. Você pode repetir? Ao primeiro entregou 5 talentos. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5 talentos. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor.
O servo, qual ele havia confiado 5 talentos, se apresentou com mais 5. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir, e eu ganhei mais 2. Venha celebrar comigo. Eu sabia que o Senhor era homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem àquele que tem 10 talentos. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Aí agora eu quero ler mais uma parábola, que ela está em Lucas, capítulo 19. A gente vai ler do verso 11 ao 27. A multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola. Disse ele: um nobre foi chamado a um país distante, para ser coroado rei e depois voltar. Seu povo, porém, o odiava e o enviou uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que ele seja nosso rei. O primeiro servo informou: Senhor, investi seu dinheiro, e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. O servo seguinte informou: Senhor, investi seu dinheiro, e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse: Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro. Servo mau, exclamou o Senhor, suas próprias palavras o condenam. Por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros.
Mas Senhor, disseram eles, ele já tem 10. E quanto a esses meus inimigos que não queriam que eu fosse seu rei, tragam-nos aqui e executemos executei-nos na minha presença. Trava-língua, né? Então, o que o Senhor ele quer dizer para nós essa noite com estas parábolas? Que ensinamento ele está passando para nós como discípulos dele? Lá no Monte das Oliveiras, ele estava com os discípulos, ele não estava falando com a multidão. Como hoje, ele está falando com discípulos, com homens e mulheres que somos, como nós já declaramos, filhos de Deus. Homens e mulheres salvos. Hoje ele está falando conosco. E o que ele quer ensinar para nós com essa parábola? Ele quer ensinar que nós não podemos, de maneira alguma, enterrar aquilo que ele nos entregou. Nós não podemos. Nós somos salvos? Sim. Salvação, ela não depende da obra. Somos salvos. Mas nós fomos salvos para trabalhar. Nós fomos salvos para trabalhar para o reino de Deus, para cumprir o propósito pelo qual nós fomos chamados e fomos salvos. E isso o Senhor espera de nós. E Ele dá para nós conforme a nossa capacidade. Ele não dá nada mais, nada menos do que aquilo que a gente pode fazer. Então, tudo aquilo que o Senhor traz para nós é de acordo com a nossa capacidade. Então, por isso, nós não podemos enterrar. O reino de Deus, ele está sempre em movimento. Quando nós formos para a glória, para a eternidade, nós vamos estar em movimento. Nós vamos trabalhar. Quem é mais próximo de Deus, quem tem mais intimidade com Deus, recebe mais responsabilidade. Por quê? Porque está mais íntimo, porque ouve a voz do Senhor. Então ele traz mais responsabilidade para esse servo. Mas todos receberam algo, e não foi pouca coisa. Como eu já disse no início, receberam uma grande quantia. Até aquele que muitas vezes, né, a gente escuta, ai tadinho, só recebeu um, por isso que ele ficou frustrado. Não, ele recebeu 20 anos de trabalho. O Senhor dele, que é Jesus Cristo, entregou para ele algo muito precioso. E aquele que ganhou 5 talentos, então nem se fala. E hoje o Senhor, ele me confrontou, ele falou assim, o que nós estamos fazendo com aquilo que eu entreguei nas suas mãos? O que nós estamos fazendo? Não dá mais tempo de não fazer. A parábola diz que o Senhor vai voltar, e as duas parábolas falam que o Senhor vai voltar. Então a certeza que nós temos aqui é que o Senhor vai voltar. E o que nós vamos ter nas nossas mãos para entregar? O Senhor, ele tem nos dado recursos. A obra é dele. Então ele nos dá o recurso. E ele mesmo que dirige a nossa vida e faz da maneira que ele quer. Ele nos deu o Espírito Santo que está dentro de nós, que é o nosso termômetro. É aquele que está sempre conosco, nos abraça, nos consola, nos conforta, nos ensina, nos exorta. Ele fez tudo por nós. Ele entregou o Filho dele na cruz. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu salvação. Ele nos capacitou. Ele nos entrega somente aquilo que nós podemos fazer. E o que nós estamos fazendo?
E muitas vezes eu falo isso, não é assim, ai, não estou trabalhando, não estou fazendo isso na igreja, isso, não é nada disso. Não é isso. O Senhor, o coração dele bate por vidas, almas. Hoje já foi falado aqui, através da vida do Gustavo. O Senhor, Ele quer vidas. Nós fomos alcançados para alcançar. Nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Não dá mais para a gente ficar fazendo, sabe, vista grossa. As pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno. Eu falei, Senhor, eu só vou contar esse sonho, né? Contei até para a Sara, eu falei, só se o Senhor me lembrar. E Ele me lembrou, então eu vou contar. As crianças não estão aqui, eu vou contar. Eu tive um sonho, mas era muito real, e aquele sonho tocou muito no meu coração, e eu não sou de sonhar, não. Sou de sonhar, não. E quando eu sonho, eu fico até meio assim. E o Senhor, e nesse sonho, ele era muito real, era assim, ó. Tinha, eu não sei se era uma casa ou se era um ponto de pregação, eu não sei o que era. Sei que tinha lá essa casa, esse ponto de pregação. Na frente tinha uma pessoa, não, tinham 2 jovens do lado e uma senhora. Ela aí estava ali. E eles louvavam ao Senhor e era como se eles estivessem evangelizando. Sabe, como se eles estivessem evangelizando. E eu olhava lá para dentro do ponto de pregação, estava cheio de gente. E eles estavam para fora, então era assim, ó, mais ou menos. Vamos supor, vocês são, as pessoas estavam dentro do ponto de pregação. A pessoa que estava cantando, evangelizando, ela estava de costa para vocês, entendeu? Falando para a rua, entendeu? Então era assim, mais ou menos isso o sonho. E aí, eu estava num barranco, mas não era um barranco, era um negocinho assim, mais ou menos, um pouco mais alto. Devia ser mais alto que eu, quando consegui subir, né? Aí, eu estava ali. Então, era mais alto que eu, não era tão alto, porque eu não sou grande. Mas, enfim, eu estava ali, e o Marcos, meu marido, ele estava sentado com as pernas para dentro do barranco. E aí, eu tentei subir ali naquele barranco, não consegui. Aí, foi aí que eu avistei esse ponto de pregação. E aí, eu comecei a olhar, aquilo me chamou a atenção. De repente, eu não estava mais ali. Eu já estava num lugar mais alto, era uma varanda, eu não sei o que era, mas também estava olhando para ali. E aí, eu comecei a ver pessoas, travestis vinham, e eles vinham rolando, tipo assim, eles vinham, no muro, eles vinham assim, ó, tipo, parecia que estavam bêbados, e estavam drogados, eles vinham assim, ó, sabe? E passavam por ali, naquela frente, e daqui a pouco, eu via vários, assim, na frente, um atrás do outro, né? Vocês imaginam aí, eles estavam um atrás do outro. E, de repente, eu olhava, tinha um carro e tinha 2 homens e uma mulher num carro, em cima do carro, 2 homens e uma mulher no outro carro, em cima do carro, se prostituindo. Uma cena horrível. E o Marcos, meu marido, começou a rir. E eu falei para ele, não faz isso. Isso dói tanto no meu coração, e eu comecei a chorar. Eu falei, isso é muito triste. Isso é muito triste. E eu falei para ele, para de rir. E aí, eu acordei e fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei, Senhor, a gente está fazendo tão pouco. As pessoas estão morrendo, Senhor. As pessoas estão indo para o inferno, as pessoas estão vazias e buscam preenchimento nas drogas, no álcool. E aí o Senhor tinha me dado a parábola dos talentos. Eu falei, Senhor, o que nós temos feito? A gente tem feito muito pouco, irmão, muito pouco. Com as coisas que o Senhor entregou para nós. O Senhor, Ele nos capacitou para fazer, e muitas vezes a gente deixa de fazer por medo, ou por competição, ou por preguiça. E a gente não precisa ir para a rua fazer, a gente tem que ser dentro da nossa casa. Existem pessoas morrendo dentro da nossa casa, existem pessoas morrendo dentro das igrejas, existem pessoas morrendo e indo para o inferno. E o que o Senhor tem para dizer para nós? Eu vou voltar. E eu vou pedir conta de tudo que eu entreguei na mão de vocês.
Dura a palavra, irmão. Dura a palavra, está doendo em mim, mas é isso que o Senhor mandou eu falar. Então, eu estou falando para mim também. É para nós. Para homens e mulheres salvos. Para homens e mulheres escolhidos pelo Senhor. E foi o próprio Senhor que ensinou. Se a gente está fazendo um pouquinho, e a gente vê que nossa capacidade é de fazer um pouco mais, então a gente tem que se esforçar para fazer um pouco mais. Mas se a gente vê que a nossa capacidade é aquela que a gente tem que fazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. O Senhor não está dizendo que nós não estamos fazendo, Ele só está alertando a gente. Essa parábola aqui, essa parábola dos talentos, ela faz parte do sermão do Monte das Oliveiras. Ela começa lá no Mateus 24. Lá no Mateus 24, 3. Coloca para mim, Ari. Mateus 24, 3. Começa essa parábola. Não a parábola em si. É o contexto daquilo que o Senhor queria falar. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhes pediram. Pode passar, Ari. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos nomes dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Põe no 3 de novo, Ari, por favor. Dize-nos, o 3, é aí. Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então os discípulos, ele queria saber, só que o dia e a hora, ninguém sabe. E Jesus explicou isso. Ninguém sabe. Né? E eles queriam saber, mas nós não sabemos. Igual a parábola das virgens, as prudentes e as nécias. As prudentes estavam ali esperando seu Senhor ansiosamente, com as lamparinas com azeite, e as nécias, elas saíram para comprar, elas estavam despreparadas. E o Senhor, quando voltar, Ele pode achar muitos de nós despreparados, saindo para buscar o azeite. E Ele não quer isso. Ele não quer. Ele nos entregou e Ele quer que o reino dEle avance. Ele quer que a igreja dEle avance. Ele quer que nós venhamos cumprir o propósito que Ele colocou nas nossas mãos. E é isso que Ele quer de mim. E é isso que Ele quer de vocês. E é isso que Ele quer da igreja dEle. E assim, Ele colocou nas nossas mãos tempo, Ele colocou nas nossas mãos família, Ele colocou conhecimento, Ele colocou dons, Ele colocou experiências, Ele colocou oportunidades, Ele colocou recursos, Ele colocou influência, Ele colocou testemunho e também colocou pessoas ao nosso redor. E nós somos responsáveis por isso que Ele colocou. E é isso que Ele vai vir pedir. E é isso que Ele vai querer quando Ele voltar. Ele vai falar, o que você fez? O que você fez com aquilo que eu entreguei nas tuas mãos? Lá na parábola das minas, eles estavam achando que o reino de Deus viria logo. E aí Jesus contou a parábola para eles, para dizer para eles que ninguém sabia. Só o Pai sabe, nem o próprio Jesus sabe. Então isso mostra o quê? Que nós temos que estar sempre vigilantes, sempre diligentes. Qual é o antônimo de negligente? É diligente. Né? A gente vê na Bíblia um homem diligente,
José era um homem diligente, aonde ele foi colocado, mesmo nas situações que ele passou, ele dava o seu melhor. Ele deu o seu melhor lá na casa de Potifar, ele deu o seu melhor lá dentro da prisão, ele deu o seu melhor. Então é isso que o Senhor busca de nós, que nós venhamos dar o nosso melhor. Porque no dia do juízo, no dia que o Senhor voltar, não vai ter desculpa, o Senhor é mau, não vai ter. Porque Ele conhece o profundo, o íntimo do coração de cada um de nós. Então não vai ter jeitinho brasileiro, não vai ter nada. Vai ter eu falando para o Senhor, e aí o que eu vou ouvir? Na parábola, era uma história, lógico. Não estava mandando ninguém, né, para o inferno, estava falando uma parábola, estava ensinando o que ia acontecer. Mas o que eu vou ouvir na hora que eu estiver de frente para o Senhor, e Ele falar, mostra as tuas mãos, o que você fez, você era próximo de mim, agora na glória você vai ficar próximo de mim, você vai andar comigo, você vai trabalhar comigo, ou você vai ser aquele lá do finzinho da fila? O que você entregou para mim? O que você fez quando você estava lá? Quantas vidas você ganhou para o meu reino? Você cuidou da sua família? O presente que eu te dei, você cuidou? Você amou? Você respeitou? Você foi o melhor no seu trabalho? Ou você só reclamava? Você foi o melhor irmão, o melhor filho? Você é o melhor pai? Nós não somos perfeitos, irmãos, então nós nunca vamos ser excelentes. Mas a gente tem muito para melhorar. Porque o Senhor, Ele deu para nós algo muito precioso. Tudo isso que eu disse é muito precioso. O Senhor abre portas, o Senhor fecha portas. É Ele que faz tudo, a obra é dEle também, então é Ele que nos capacita também. Então que hoje nós venhamos tirar o medo nos paralisa, o medo nos rotula como preguiçosos, como negligentes, né? E a gente não é. A gente busca cada dia acertar, a gente busca cada dia fazer o nosso melhor, a gente busca cada dia agradar o Senhor, a gente busca cada dia, né? Mas o que o Senhor quer é vidas. O que o Senhor quer são responsabilidades, aliás, o que o Senhor colocou como responsabilidade nas nossas mãos é a nossa família, é o nosso trabalho, é o reino de Deus. Nós temos que cuidar, irmão, da nossa salvação. Mas a gente não pode esperar Cristo voltar sentado, inerte, aguardando a vinda dEle. Não. Nós temos que estar em movimento, né? E é isso que o Senhor quer de mim, de você, movimento. Ele quer que a gente cumpra aquilo que Ele falou em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é isso que Ele espera de nós. Ele deu o que era mais precioso. E o mínimo que nós temos que fazer é retribuir, cumprindo a nossa responsabilidade, que é buscar as vidas que estão se perdendo. Sabe, não é mais tempo de dar desculpa. Ah, não, um dia eu mudo. Um dia as coisas vão acontecer. É no tempo do Senhor, o tempo do Senhor é hoje. O Senhor está falando conosco hoje, a oportunidade é hoje. Nós não sabemos se teremos outra. Nenhum de nós sabe se terá outra oportunidade. Então, está na hora da gente arregaçar as nossas mangas e ser uma igreja missionária. E sair, sabe, das quatro paredes e buscar as vidas que estão se perdendo. Ou então ser sensível dentro do nosso lar. Ou então ser sensível dentro da nossa igreja.
da nossa comunidade, da nossa vizinhança. E eu não digo que a gente tem que abraçar os problemas dos outros, não, mas nós podemos orar. Eu não digo que nós temos que ficar, eu vou abrir mão da minha vida só para fazer, não é isso. Mas nós temos como ajudar. Nós somos uma igreja, e nós não somos qualquer igreja. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos a noiva do Senhor. E Ele vai vir nos buscar. E Ele quer nos encontrar imaculada. Ele quer olhar para as nossas mãos e não ver elas vazias. Ele quer olhar para nós e falar: servo bom e fiel, venha para o gozo do teu Senhor. É isso que Ele quer. Não interessa a quantidade de talentos, porque Ele deu para cada um a capacidade para fazer dentro daquilo que Ele entregou. Não interessa as minas, foram 10 minas. Foram para todos iguais, isso significa que Ele olha para todos nós igualmente, com capacidade. Não existe ninguém aqui incapaz de fazer nada. O Senhor entregou algo para você. O que você está fazendo com isso? Se você não consegue ir pregar, porque tem gente que não consegue, então, você louva. Se não consegue louvar, você ora. Se você não consegue orar, você limpa a igreja. Se você não consegue, você vai e vai falar de Jesus na rua para o irmão. Mas a gente não pode ficar parado. As obras não salvam, não. Não. Mas o Senhor vai cobrar de nós o que nós estamos fazendo com aquilo que Ele entregou para nós. E não é mais tempo, diz o Senhor. Não dá mais tempo. Esse é o tempo que nós temos para começar a trabalhar, para começar a fazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Às vezes, sabe, a gente paralisa porque a gente está magoado, porque aconteceu alguma coisa. Às vezes a gente paralisa porque a gente acha que o irmão canta melhor, ou prega melhor, ou faz melhor, e a gente fala: não vou não, porque ele faz melhor. Às vezes a gente paralisa porque a gente tem preguiça mesmo. Às vezes a gente paralisa porque a gente não entendeu aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Às vezes a gente paralisa por causa da ótica que nós enxergamos o nosso Senhor. Esses homens enxergavam a Deus, a Jesus, como um servo severo, que teria que ter medo. Não, a gente tem que ter medo do Senhor, mas não tem que ter terror. O medo é o princípio da sabedoria. A gente tem que ter, mas não é terror. Esse homem tinha terror. E o que ele fez, gente, não foi errado, porque na época dele, o que acontecia? Eles enterravam mesmo. Eles enterravam o dinheiro e tudo para não ser roubado. Então ele não fez errado, tanto é que os discípulos, para eles, era comum aquilo que o Senhor estava falando. Eles não ficaram abismados: não, ele enterrou. Não, era comum. Ele não fez errado. Mas o que foi que ele fez? Ele não fez nada com aquilo que o Senhor colocou na mão dele. Não é que nós somos errados, não. É que muitas vezes nós não fazemos nada com as coisas que o Senhor coloca nas nossas mãos. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos a nos levantar e fazer. Porque Ele quer nós mais próximos dEle. Ele quer estar mais junto de nós. Ele quer falar mais conosco. Ele quer intimidade. E hoje Ele chama a gente para essa intimidade. E hoje Ele chama a gente para começar a se mover. E é hoje. E é hoje que Ele chama. E é hoje que nós temos que começar a nos mover. Não é amanhã, não é segunda-feira igual regime. Eu falo, né? Vou começar o regime na segunda-feira. Nunca começo. Não é hoje. Não tem mais tempo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo fala: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Não sou eu que estou falando. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo.
E a pergunta para mim e para você é: o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos? O que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo aquele servo bom e fiel? Ou nós estamos sendo aquele servo negligente? Irmãos, nós recebemos o Evangelho porque alguém pregou ele para nós. Porque alguém não enterrou o talento. Por isso nós estamos hoje aqui. Porque alguém chegou em nós e falou do amor de Cristo. E nós temos falado? Nós temos falado do amor de Cristo? A próxima geração, irmãos, elas precisam receber. Elas precisam receber aquilo que Deus colocou em nós. A próxima geração precisa que nós venhamos a falar de Cristo. Que nós venhamos a viver Cristo, porque também não adianta só falar, nós temos que viver Cristo. A próxima geração está precisando disso. Né? A criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, não somos mais escravos do medo. E se o medo vem, nós temos que repreender ele em nome de Jesus Cristo. Porque ele já morreu na cruz. Ele já levou sobre si. Qual é a nossa ótica? Como nós enxergamos o nosso Senhor? Como é? Muitas vezes a gente enxerga o Senhor de uma maneira errada. Achando que se a gente tentar e a gente não conseguir, Ele vai nos punir. Não. Ele conhece o íntimo, Ele conhece as limitações. E você tentou, pelo menos tentou. Agora, se você não fizer nada, aí sim, você vai ouvir dele: servo mau e negligente. Então, que hoje o Senhor, Ele grave essa palavra no nosso coração. Mas Ele grave lá no fundinho dele mesmo, para que a gente possa, sabe, cada vez que a gente ficar parado, a gente possa olhar para essa palavra e falar: eu preciso me movimentar. Eu preciso fazer alguma coisa. Existem vidas morrendo que precisam de mim. Eu preciso fazer alguma coisa dentro da minha casa. Eu preciso fazer alguma coisa dentro do meu trabalho. Eu preciso levar Cristo aonde eu for. Eu preciso ser Cristo aonde eu for. Porque não tem mais tempo. A oportunidade e o tempo é hoje. E eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês. E eu queria que vocês trouxessem a lembrança, a memória de vocês. Se vocês enterraram alguma coisa. Se algo